A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs e ouvintes do canal Pão Celestial Oficial. Quem tem o prazer de vos cumprimentar na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o vosso irmão Israel Magalhães. E ouvintes, que Deus abençoe. Hoje nós vamos dar continuidade na autobiografia do saudoso missionário Davi Miranda, onde nós estamos meditando, ouvintes, na autobiografia, porque eu tenho certeza que vai aumentar a tua fé, tudo que Deus realizou, as lutas, as provas, a conversão, como foi revelada a igreja Deus e Amor. E então, ouvintes, nós estamos acompanhando a autobiografia, na leitura, porque eu tenho certeza que Deus ele vai aumentar a nossa fé. Então, ouvintes, hoje nós vamos meditar, nós vamos ler aqui no sumário número 3, que é a transformação de minha vida pelo poder do Evangelho. Vamos meditar a transformação, quando Deus transformou a vida do missionário Davi Miranda. E eu tenho certeza, ouvintes, que mais uma vez nós seremos edificados pelo Evangelho de Cristo também, de tudo aquilo que Deus fez na vida do saudoso missionário Davi Miranda. Então, ouvintes, já quero, você que não é inscrito neste canal, já se inscreva, inscreva, deixa o seu like e compartilha para ajudar este canal, porque esse canal, ouvintes, tem pregação, tem oração, tem bênçãos e vitória, e é um canal simples, mas que tem lutado e zelado, irmãos, pela sã doutrina de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Tem lutado pelo verdadeiro Evangelho, onde muitos têm se corrompido com o pecado, com a vaidade, com o mundanismo. Mas Deus permitiu este canal para que continuamos para pregar e combater o pecado, ouvintes. Então, você que ama a doutrina de Cristo, você que é um homem, uma mulher de Deus, já se inscreva também no canal e Deus vai te edificar em nome de Jesus Cristo. Mas, irmãos, vamos então ler aqui, vamos dar continuidade na autobiografia do missionário Davi Miranda. Vamos dar o início aqui, ouvintes, vamos ler em nome de Jesus Cristo. Era por volta das 19 horas, quando eu voltava da matinê. Eu vinha pela estrada da Conceição, na Vila Munhoz, em São Paulo. E como era de costume naqueles tempos, após sair da matinê, eu procurava uma festa para me divertir. Naquela noite eu iria sair de casa de minha mãe, porque ela não parecia mais tolerar que um católico vivesse debaixo do mesmo teto que ela, por causa da nova religião que estava praticando. Mas, de repente, eu fui surpreendido ao ouvir um cântico. Como era frequentador de bailes, músicas chamavam a minha atenção facilmente, e ao ouvir aquelas notas musicais, eu logo imaginei que fosse o som de uma música vinda de um baile próximo que eu não conhecia ou coisa parecida. Então parei para ouvir o que era aquilo e encontrei o que eu não estava procurando. Não era só música que tocava naquela noite, muitas vozes cantavam juntas ao mesmo tempo. Uma canção assim: a graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará. Eram vozes de homens e de mulheres e cantavam num coro, todos juntos. Foi então que percebi que estava em frente uma igreja de crentes, a Igreja Maravilha de Jesus. Lutei para fugir daquele local, pois pensava, mas como é que eu fui parar justamente nesta porta? Eu estou acostumado a passar por este local e sempre neste trecho
eu atravessava para o outro lado da rua. Como é que hoje eu não desviei o caminho? Eu querendo fugir de uma reunião domiciliar, e quando me dei conta, estava diante de uma reunião bem maior. Caros irmãos, naquele momento em diante eu não conseguia dar nenhum passo que me levasse para longe dali. As minhas pernas pareciam ser feitas de chumbo, e eu fiquei como sendo guiado por uma mão misteriosa até que entrei naquela igreja e me sentei em um dos bancos. Eu tremia da cabeça aos pés. Eu era um jovem vaidoso, soberbo, e ainda por cima não gostava dos crentes. Mas, ao ouvir aquele corinho, senti algo diferente e estranho, algo como eu nunca havia sentido até então em toda a minha vida. Apesar da minha vaidade e do meu espírito soberbo, entrei naquele salão de culto onde só havia crentes pobres e muito simples. Ao entrar no local, notei que todos olhavam para mim. Alguns tentavam disfarçar, enquanto outros faziam isso abertamente. Eu creio que eles olhavam para mim e pensavam que eu era um doutor, ao menos pelo modo como eu me trajava. Eu estava muito bem vestido, afinal, estava vindo de um baile. Enquanto eu estava sentado num dos bancos, naquele salão, comecei a ouvir uma voz penetrar nos meus ouvidos, tentando me persuadir a sair dali. Esta voz dizia: "Vá embora. Não há ninguém aqui que pertence ao mesmo nível que você. Aqui não há ninguém que pertence à média ou à alta sociedade. Esse não é o seu ambiente." Tentei me levantar e sair daquele lugar, mas sentia como se alguém me segurasse. Tentei me levantar e novamente não consegui. Foi uma luta que travei, mas hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus lutando por mim, a fim de me manter na casa do Pai. Nessa noite eu consegui permanecer naquela igreja até o fim do culto. Embora eu não os acompanhasse na entoação de glórias a Deus, aleluias, que disparavam de vez em quando, eu também não consegui cantar os corinhos e os hinos, pois eu era soberbo demais para isso e acreditava que aquilo era coisa feitas por pessoas sem respeito. Eu pensava comigo: onde já se viu bater palmas e fazer tanto barulho dentro de uma igreja? O que eu ignorava é que aquelas pessoas estavam apenas manifestando a alegria que o crente fiel a Deus sente ao prestar um culto ao Senhor e Salvador. Eu não entendia que eles estavam apenas demonstrando a sua imensa alegria por servirem a um Deus vivo e estavam cheios do Espírito Santo. A adoração que prestavam a Jesus fazia o pequeno salão estremecer com os louvores que cantavam. Mas aquilo tudo era algo que eu não compreendia, pois o homem natural não entende essas coisas que vêm de quem serve a Deus. E isso não é novidade para a Bíblia, pois ela fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 13 e 15. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e versículo 15. Como era o começo do culto, logo o momento dos louvores passou,
Tendo passado essa primeira parte, foi concedida a palavra ao pastor que iria trazer a mensagem de Deus naquela noite. Lembro-me bem de quem era o mensageiro. Foi o pastor Jonas da Cruz, um baiano com um sotaque nordestino bem acentuado e uma pronúncia muito errada de nosso idioma. De nosso idioma português. Ele fez a leitura da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, abrindo-a em Gênesis, capítulo 22, a passagem que hoje eu conheço muito bem, mas na época não conhecia, que relata o sacrifício de Abraão. O pastor leu o texto e aquelas palavras penetraram o meu coração como se um fogo tivesse penetrado minha alma, queimando e destruindo toda a minha incredulidade. Notei que aquele pastor não ensobava sabedoria humana. Percebi que era um homem sem estudo e no meu orgulho pensei, agora eu quero ver como ele vai explicar isso. Ele não tem estudo e não traz nenhum esboço escrito com ele. Como vai explicar alguma coisa para passar às pessoas? Este foi o meu pensamento maldoso e, ao mesmo tempo, curioso para saber que fim o pastor Jonas da Cruz daria a mensagem que pregava. Ah, como eu me enganava! Eu pensava e cria que os servos de Deus falavam por si mesmos, porém naquela noite eu tive uma enorme surpresa. Deus, que conhece nossos corações e as nossas vidas melhor do que nós mesmos, apoderou-se daquele humilde pastor e começou a falar como a igreja através dele e especialmente comigo. Os quase 50 membros que estavam ali não se continham e davam glória a Deus, aleluias, continuamente. Eram jovens, senhoras, anciãs, enfim, pessoas de diversas faixas etárias, mas todas unidas em um só espírito, porque todas elas sentiam o poder de Deus e a virtude do Espírito Santo manifestarem em suas vidas. Eu ainda estava cheio de orgulho e de soberba, resistindo em silêncio, embora ouvindo aquelas palavras tão tocantes como jamais tinha ouvido em todos os meus 22 anos. Depois de ter explicado detalhadamente o texto bíblico de Gênesis capítulo 22, o pastor mencionou o nosso Jesus. Ele disse que depois de ser maltratado, esbofeteado, após terem posto uma coroa de espinhos em sua cabeça e terem feito tantos males a ele, ainda o crucificaram e o mataram. O pastor explicou durante a mensagem que o filho de Abraão, Isaque, teve um substituto para que não precisasse morrer naquele sacrifício que o pai iria oferecer em obediência a Deus. Um cordeiro foi encontrado no monte e ficou no lugar de Isaque na hora da oferta. Mas Jesus, ao contrário, não teve alguém que pudesse substituí-lo, nem um anjo, nem um homem, nem ninguém. Aleluia, disse o pastor, e eu repito hoje. Aquelas palavras, irmãos eleitores, penetravam mais profundamente a minha alma, porque sendo católico, eu conhecia e cria num Jesus, embora fosse de madeira, que a Igreja Católica ensina, e não conforme a Bíblia nos ensina. Eu me senti envolvido pelo Espírito de Deus. Que alegria! Devo confessar que até a idade de 22 anos, até aquele dia que era 6 de julho de 1958, eu nunca havia reconhecido a minha própria miséria, nem a necessidade de ter os meus pecados perdoados por Jesus. A ideia de eu ser um pecador era estranha para mim. Como eu poderia ser um pecador se eu me confessava ao Padre todos os domingos? Eu não sabia que o único a quem eu poderia confessar os meus erros
e os meus pecados e receber o verdadeiro perdão era Jesus. Também não sabia que somente Ele poderia limpar o meu coração de tudo o que era desagradável a Deus, o nosso Pai. Então eu fechei os olhos e vi como que serpentinas de fogo no ar, caindo dentro da igreja. Senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Naquele instante, não me contendo, chorei. Pela primeira vez, após tantos anos de vida, eu comecei a chorar. Chorei de arrependimento por meus pecados. Chorei por tudo que eu já tinha feito contra a mamãe. Chorei pelo abandono e pelo isolamento que sentia da minha família, coisa que eu mesmo havia provocado. Mas chorei principalmente por haver magoado tanto a Jesus. Agora, com o meu rosto molhado pelas lágrimas vertidas, eu pedi perdão pelos meus pecados e prometi a Deus abandonar todos os meus vícios. Eu tinha alguns, eu fumava, bebia, jogava e era fanático por carnaval e pelo que passava na televisão, principalmente o futebol. Não ficou nenhuma dúvida no meu coração de que a partir daquele instante eu tive a real encontro com Jesus. E a partir daquele instante eu tive a real encontro com Jesus, e a minha decisão foi tão sincera, mas tão sincera com o Senhor, Deus, que até hoje eu nunca mais voltei a praticar aquelas coisas que eu tanto amava. Abandonei tudo porque descobri em Jesus a minha salvação. Quando o pastor Jonas da Cruz encerrou a mensagem, era aproximadamente 9:30 da noite. Uma senhora bastante idosa veio até onde eu estava e começou a profetizar para mim. Ela não me conhecia, era a primeira vez que eu entrava naquela igreja, ou melhor, em uma igreja evangélica. Houve um grande silêncio na igreja enquanto ela falava comigo em profecia. Eu não sabia o que era uma profecia, nunca havia visto nada parecido antes, e sendo a primeira vez que entrava em uma igreja evangélica, tudo era novo para mim. Deus, por meio daquela irmã, começou a falar comigo a respeito da minha vida. Eu sabia que era Deus quem estava falando, só podia ser Ele, pois eu não havia dito a ninguém sobre a minha decisão de abandonar o meu lar, a minha família. E, no entanto, aquela senhora estava falando coisas ao meu respeito que só Deus e eu sabíamos. Eu era solteiro naquele tempo e cuidava dos meus negócios, da minha mãe, sustentando também a casa. Ninguém poderia saber dos meus planos a não ser o próprio Deus. Aquela senhora, porém, continuava falando muitas coisas ao meu respeito. As palavras mais tocantes foram essas: não sabes tu que morri por ti, derramando o meu sangue na cruz do Calvário? Não rejeitas a salvação e o amor que te ofereço. Foi nesse exato momento que se confirmou o meu coração a decisão de ser salvo por Jesus. Sim, agora eu queria ser um crente. Ao terminar o culto, quando me dirigia para casa, eu já não tinha o pensamento de abandonar o meu lar. Saí daquela igreja com bons pensamentos. Eu percorri todo o trajeto de volta para casa chorando, andando pela rua e chorando como uma criança. Eu sentia uma alegria enorme que transbordava dentro de mim. Senti-me completamente transformado. Eu sentia o meu corpo muito leve. Eu sentia também que logo estava me tocando dentro de mim, como se alguém estivesse me acompanhando. O que eu sentia não tinha explicação, pois eu nem sequer sabia que existia algo assim tão maravilhoso e sobrenatural que o homem natural não conhece, não sabe que existe, nem pode receber ou sentir enquanto não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Hoje, décadas depois, eu sei que era a companhia do Espírito Santo
que começou a andar comigo naquela noite e que começou a fazer em mim a sua morada. Aleluia. Maravilha, ouvintes. Está aí então, maravilha de Deus. Está aí então o terceiro sumário, né? Que é, ouvintes, a conversão, que é pelo poder do Evangelho de Cristo. Aleluia, Jesus. É a conversão pelo poder do Evangelho de Cristo na vida do saudoso missionário Davi Miranda. Estamos, ouvintes, neste prosseguimento. E na próxima nós vamos ao quarto sumário, ouvintes, que é deixando a minha antiga religião. Então acompanhem conosco, irmãos, irmãs e ouvintes, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai te dar coragem, fé e esperança, para você prosseguir, passando as lutas, as batalhas, as pelejas. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está fraca na fé, você que pensa em desistir, ou você que ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus aí agora. Aceita Jesus. Faça um propósito com Deus também, de abandonar o pecado, abandonar o mundo, a vaidade, abandonar todo tipo de profanação que desagrada a Deus. E Deus vai te libertar, Deus vai te ajudar, vai te dar força e vai transformar a tua vida também. Então que Deus abençoe, ouvintes, já se inscreva, deixe o seu like, ajude este canal, para que venha mais vidas e mais almas, se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque, ouvintes, pouco tempo resta, Jesus está voltando, e nós precisamos, ouvintes, aceleradamente, correr atrás das almas, para que as almas venham se arrepender, aceitar Jesus, para no grande dia receber a vida eterna também, porque Jesus está voltando, não há mais tempo para nada. Que Deus abençoe, irmãos, que Deus abençoe, irmãs, que Deus abençoe, ouvintes. Quem teve o prazer de comunicar com você até agora foi o vosso irmão em Cristo, irmão Israel Magalhães. Que Deus abençoe, ouvintes. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.